Boa noite a todos. Estamos iniciando a webconferência sobre estágio supervisionado 1 e a minha intenção ao trabalhar essa webconferência é principalmente esclarecer as dúvidas. Eu vou dar uma passada na disciplina, o que nós temos liberado até agora, até o presente momento, e aí vocês podem ir fazendo as perguntas que quiserem. Eu vou vou respondendo na medida em que elas forem surgindo, tá bom? Muito bem, gente. O que tem que ficar claro para nós, né? Tem que ficar claro que estou fazendo um curso de licenciatura e o objetivo do curso de licenciatura é formar um professor. No caso, professor de matemática. Até aí, beleza. E como é que se constrói um professor de matemática? Como é que o professor de matemática fica pronto para o mercado de trabalho? A questão ela é relativamente simples, porém de difícil execução. Por quê? Porque você precisa, né, do conteúdo específico, do conteúdo de matemática. Você precisa saber como se relacionar com as pessoas, no caso, seus alunos na sala de aula, e também com os seus colegas de trabalho. E precisa saber como fazer essa ponte entre o conteúdo matemática-ciência e a matemática escolar para o aluno. E aí? Como é que eu aprendo isso? Fala-se muito que se eu souber o conteúdo, não preciso de mais nada. E aí eu tenho que discordar um pouco, né? Não totalmente. Eu preciso saber o conteúdo, sim. Mas eu preciso saber como que eu vou aplicar este conteúdo ao meu aluno. Esta é a parte metodológica. É a parte ao qual o estágio tem a finalidade de desenvolver. Você vem com as instrumentações, tendo uma ideia de como é que isso pode acontecer, tem um complemento na didática, tem um complemento nas disciplinas ditas pedagógicas, mas é lá no estágio onde tudo isso vai se juntar, onde tudo isso vai culminar. E daí temos a grande questão, a grande pergunta. Eu quero ser um bom professor, um bom profissional, ou eu quero ser só mais um? Então essa profissionalização nós oferecemos a você. Só tem um detalhe, né? Se tornar bom ou pior, ou de excelência, depende de você. Depende do que você está buscando. Muitas pessoas me perguntam, professor, eu já dou aula há 2 anos. Eu consigo dispensa no estágio? É evidente que não, né? É evidente que não. Por quê? Por causa de tudo isso que eu falei, mais um pouco ainda. Daí lá nos documentos existe o ofício que você pode requerer, um abatimento das disciplinas, mas tem a legislação, tem a lei. Você tem que dar uma lida na lei e ver se ela está se você se enquadra na lei para fazer a solicitação, juntar os documentos e, juntando os documentos, mandar para nós para que a gente possa avaliar se você merece, se você está de acordo com a lei, quanto você pode ter de desconto na disciplina em carga horária, né? Bom, continuando, então, eu estava olhando aí, não apareceu nenhuma pergunta ainda, então vamos dando sequência. Vocês podem observar lá nos documentos de estágio, né, existe a carta de apresentação, deve ser preenchida e apresentada à direção ou coordenação pedagógica no primeiro momento que for à escola. O que é essa carta? Essa carta foi
pensada por nós numa apresentação de você para a escola e da universidade para a escola, com a finalidade de mostrar qual é o trabalho que você tem que desenvolver na escola. Então, já faz um tempo em que eu tenho trabalhado com estágio na EAD, e a nossa observação ela é indireta. Aqui no presencial ela é semidireta, né? O que significa? O estágio, quando ele tem uma observação direta, no caso não é na licenciatura que isso acontece, é lá nos cursos da área de saúde. Por exemplo, lá em odontologia, o rapaz está lá fazendo um procedimento no dente do seu paciente e de repente passa a broca na gengiva lá sem querer e começa a sangrar muito e ele não sabe o que fazer. É evidente que o professor odontólogo tem que estar ali junto para ensiná-lo a como corrigir o procedimento. No caso do nosso estágio presencial, ela é semidireta porque o professor de estágio tem a obrigação de estar com a turma 51%. E no caso do estágio indireto, é um acompanhamento por meio da orientação, da elaboração dos planos, da discussão sobre como é que as coisas andaram na escola. Mas, no entanto, desculpe, eu não tinha desligado o som aqui, desculpe. E, no entanto, não existe um acompanhamento. E daí você vai dizer assim, puxa, mas então a coisa não é séria? A seriedade é sua, né? Nós estamos oferecendo um trabalho, nós estamos oferecendo uma formação, e a seriedade é sua no cumprir para se tornar um bom profissional. Ok? Então essa carta de apresentação ela é fundamental, né? Eu sugiro que vocês abram e leiam. E então o que eu ia dizer era o seguinte, eu acabei perdendo o viés, né? Já faz algum tempo que eu trabalho com o estágio da EAD. E a grande falha que eu vejo por parte dos acadêmicos, lógico que eu tenho as minhas, e isso se manifesta no meu trabalho, na plataforma, mas a gente vai tentando sanar os problemas. O grande problema que eu percebo por parte dos acadêmicos é o não ler a plataforma. É o não pensar naquilo que foi feito para vocês. E daí, as perguntas que aparecem são as mais esdrúxulas possíveis. É evidente que nós tivemos um show de perguntas e bem de acordo, né? Então é lógico que a gente não pode generalizar. Então eu falo assim a grosso modo. Com a experiência que eu tenho, o que eu percebo é que normalmente acontece isso. Com vocês, eu ainda não sei. Né? É o nosso primeiro contato, nós estamos começando o estágio, então eu ainda não sei dizer. Mas isso tem acontecido com frequência. Queria dizer para vocês também que não trabalho sozinho. Eu sou o professor formador da disciplina. Mas, no entanto, o professor tutor, que é o professor Arilei Albach, ele é o que tem um contato direto com vocês. É evidente que vocês têm contato comigo, inclusive já respondi algumas questões no fórum e tal, mas a relação do tutor para com o acadêmico ela é mais direta do que com o professor formador. Eu estou olhando o sistema como um todo, procurando fechar as falhas quando elas existem, né? E interajo quando vejo a necessidade, mas normalmente o professor Arilei desenvolve bem esse trabalho. Nem sempre é necessário que eu intervenha, né? Normalmente eu não intervenho. Quando respondo é por parceria. Eu estou lá olhando o fórum, vejo que posso responder e, né, aí a gente divide o trabalho. Então, é mais ou menos assim que nós funcionamos. Né? Na continuidade, além da carta de apresentação do acadêmico,
nós temos a carta de orientação curricular. A carta de orientação do estágio curricular, ela é uma carta que explica como é que o estágio funciona, para que o professor ele possa perceber como é que estas coisas funcionam, como é que o professor lá na escola, a coordenação pedagógica, a direção, é que cada escola tem o seu jeito, né? Tem escolas em que o diretor não atua no campo pedagógico, apenas a coordenação pedagógica. Tem escolas em que isso fica a cargo apenas do professor, aquele que vai te orientar lá na escola. Então, esses documentos eles são fundamentais para o desenvolvimento do estágio. Deixa eu ver que me parece que apareceu alguma coisa aqui. Ô, Arilê, eu não tinha visto você tá aí, boa noite. Ainda bem que falei bem de você, hein? Olha, Diego, aqui para nós está tudo em ordem. Normalmente o problema é na recepção do áudio, do vídeo. Aqui para nós está funcionando 100%. Eu estou aberto às dúvidas, vocês fiquem à vontade. Né? Muito bem, na continuação, nós temos um documento chamado Declaração de Atividade Acadêmica. Para que serve esse documento? Ele serve para que você possa apresentar no seu trabalho, né? Para que você possa ter liberação para fazer o estágio. Essa questão da liberação, ela é relativamente complicada do ponto de vista do trabalho. Licença. Porque não existe uma lei que obrigue o empregador a dispensar o funcionário para a realização do estágio. Mas, no entanto, pelo tempo que faz que eu trabalho com estágio, a conversa, o diálogo é a alma do negócio. E você consegue o seu tempo, seja por compensação, seja em substituição às suas férias, seja da maneira como vocês entrarem em acordo, normalmente sempre dá certo do indivíduo fazer o estágio. Né? Depende muito da boa vontade dele mesmo. Né? E aí? Vamos ver que temos uma pergunta aqui. Na função do professor da turma escolhida, devo colocar professor de matemática e educação básica? Não. Você coloque professor supervisor, porque ele vai ser o seu supervisor no estágio, tá? Então, lá quando vocês forem realizar o termo de compromisso, a função do professor é professor supervisor, porque é a relação entre vocês. O termo de compromisso é seu. Então, qual é a relação que vai haver? Né? Então, qual a função? É professor supervisor, tá? Em relação ao seguro, devemos colocar exatamente como está no tutorial. A data é a data final, a data em que expira as disciplinas, tá? Se for 23 de junho, eu não estou com o calendário aqui agora, é 23 de junho, não tem problema. E sobre a senha, que caso a escola não tenha recebido outro estagiário da UEPG, é a escola que deve entrar em contato com o próprio e-mail da escola ou o estagiário. É a escola. O que acontece é que quem depende disso é o estagiário. Então, muitas vezes, quando a escola, você percebe que o negócio está enrolando, você pode fazer isso. Você pode, inclusive, fazer isso na própria escola, se eles permitirem. Né? Veja, existe o telefone do órgão da Prograde que lida com os estágios, da seção de estágios, existe o telefone e existe o e-mail. Você pode a qualquer momento entrar em contato e pedir a orientação naquilo que você tiver dúvidas ou dificuldades. Gente, não estou nos eximindo, mas eu digo que você tem uma oportunidade a mais. Neste caso, em relação à senha, a parte da escola, você pode se orientar com a seção de estágio diretamente. Até porque não é a nossa parte. Né?
mas você ligando, entrando em contato, eles te dão uma resposta direta, podem inclusive combinar com você como é que vão fazer em relação à senha, tá? Tá, vamos ver. Então você veja bem, a ficha de frequência é o documento que vai dar a você o aporte, a comprovação da carga horária efetivada, que somada com a carga horária da plataforma vai te dar o crédito na disciplina, certo? Então o documento que que volta para nós, na verdade isso vai ter um espaço na plataforma para você colocar o documento escaneado. O original é seu, porque é um documento comprobatório. Tá? Eu sempre insisto com o pessoal que não adianta mandar para nós. Isso era uma prática do passado. Atualmente, nós, na última unidade da plataforma, nós habilitamos para você postar o seu documento que foi escaneado e ele passa a fazer parte da nossa documentação. Mas você deve ter o original, porque no caso de alguma dúvida ele pode ser solicitado. Tá? É isso aí. É assim a questão da assinatura da escola. Veja, você faz o termo de compromisso, ele passa por mim, ele passa pela Prograde, passa por mim e pela escola. A escola dá o ok, que isso significa que você está indo lá, que você fez o contato, que você estabeleceu, você cumpriu com as orientações, ela dá o ok, esse documento volta para a Prograde. Tá? Lembrando que o termo de compromisso do estágio, além de atestar a sua relação com a escola, comprovar de certa forma, antes de nós termos a sua carga horária cumprida, ele serve também para o seguro. Você, acadêmico de licenciatura, pela legislação do estágio obrigatório, você tem direito a um seguro. Que se você sofre algum problema, um atropelamento, um acidente na escola, você é coberto por um seguro. Só que é um seguro de grupo, é um seguro baixo, de baixo valor. Não compensa você se acidentar para receber o seguro, porque não vale a pena. Tá? Mas é uma questão da própria legislação do MEC. Então, este termo de compromisso, ele tem duas funções. Ele tem a função de comprovar que você efetuou o seu contato, a sua presença na escola, enquanto nós não temos a comprovação da sua carga horária, e também para um seguro no caso de acidentes, tá? Em termos de deslocamento, em termos de estar lá desenvolvendo o seu estágio. Em que momento isso acontece? Então, veja bem. Este ano, às vezes em que eu olhei a plataforma, desculpe, nos momentos em que eu olhei o termo de compromisso, não havia chegado nenhum para mim. Desde a semana passada eu não olho. Então, provavelmente já deve ter chegado alguns. Mas vou colocar em dia já já, certo? Vamos lembrar assim que nós estamos em início de período letivo e a vida é corrida, né? Então, não que eu esteja depreciando o trabalho desenvolvido por vocês, muito pelo contrário. A EAD é uma das minhas paixões. E se pudesse, se tivesse como, eu gostaria muito de estar com vocês em algum momento do estágio. Mas aí eu só ia fazer isso na minha vida, não trabalharia com estágio presencial e nem desenvolveria minhas atividades aqui na instituição. Né? Então o estágio da EAD já foi concebido para ser indireto. Né? Mas não se preocupe, vou dar uma olhada nos termos de compromisso e colocar em dia. Tá ok?
Exatamente, o meu departamento mudou. Eu não pertenço mais ao departamento de métodos e técnicas de ensino que deixou de existir no ano passado. A partir de agora eu faço parte do departamento de matemática e estatística. Tá? Claro, Paloma, sem problemas. É assim mesmo. Não se intimide de buscar as suas questões e as suas dúvidas, tá? Olha, eu estou trabalhando na reformulação curricular da licenciatura em matemática, estou começando a encaminhar os meus acadêmicos presenciais para o estágio, tenho projeto de extensão e de pesquisa na instituição, participo das reuniões do departamento, da vida, da universidade, né? Então, às vezes, eu não consigo cumprir com as coisas assim exatamente no tempo. Mas não se intimide, você, em momento algum, está nos atrapalhando, nos incomodando. Inclusive, mostra que você está interessado. Tá? Então, sempre que tiver dúvidas, coloque as suas perguntas. Eu estava, quando eu entrei na plataforma aqui, eu vi que tinha até você tinha levantado as questões numa mensagem para mim que eu ainda não tinha visto. Só não fiz isso porque não acessei a plataforma ainda. Então, mas estamos nos acertando. Tá? Eu conto com a ajuda do professor Arilei, né? A gente conversa bastante, por WhatsApp, né? Mas conversa, e vamos nos entendendo. Né? Então, não se preocupe que a gente vai dando conta. Pode continuar perguntando e correndo atrás dos seus interesses, tá? Para nós é um prazer. Veja, eu não estou com o tutorial agora, neste momento. Então, eu não sei o que trata a cláusula quinta, não sei a decor. Você pode perguntar, dá uma olhada lá e elabora a pergunta direitinho que eu respondo. É isso aí. Bom, continuando então. Daí, o outro documento, se tiverem perguntas, gente, vamos conversando, não tem problema. Né? Eu pretendo, assim, dar uma geral sobre o estágio, mas, na verdade, a ideia é tirar as dúvidas, tá bom? Então, continuando, além da declaração de atividade acadêmica, que comprova que você está desenvolvendo o estágio, daí nós temos a ficha de frequência na escola. Ou seja, cada vez que você vai à escola, cada vez que você se apresenta lá, você deve escrever o que você foi fazer e pedir para alguém assinar. Se você não tem ainda o seu professor supervisor, você recorre às pedagogas, ao pessoal da coordenação pedagógica. Né? E daí eles fazem a assinatura que comprova a sua ida. Né? E você anota o tempo que você esteve. Mas vamos fazer assim, trabalhe com hora fechada, com meia hora ou com hora fechada, não precisa, dificultar as coisas, não tem problema. O importante é assim, você foi à escola, estabeleceu o contato, teve uma conversa, e isso demorou 20 minutos, arredonde, porque tem toda uma estrutura para você chegar lá. Então não tem problema. Tá? É assim mesmo, a gente já prevê na carga horária esse tempo. Então não tem problema. E aí, a ficha de frequência, então, ela é vital para comprovar o seu desempenho, o seu desenvolvimento de trabalho na escola. E o que tem aqui redução de carga horária, requerimento, é aquilo que eu estava comentando anteriormente. Se você tem algum tempo de magistério, ou você fez algum curso, outro curso de licenciatura, e você acha que pode ter uma redução da carga horária, abra ali, tá a legislação, tem o requerimento, né? Aí você tem condições de fazer essa solicitação.
Então, como nós estamos no estágio 1, esse é o momento em que você faz um estudo da escola. A gente chama isso de estudo do meio. Você vai na escola e você vai fazer... Tem toda uma documentação que te orienta como você deve proceder para desenvolver esse estudo. Na verdade, é uma coisa que todo professor, ao chegar na sua escola, quando é pela primeira vez, ele precisa desenvolver esse estudo para saber o que ele vai desenvolver, o que ele vai fazer, né? O que existe na escola, se não existe. Vamos supor, ele tem um dia chuvoso e ele quer trabalhar na quadra e a quadra não é coberta e ele não sabe disso. Não dá para levar os alunos lá fora. Então, é o estudo do meio que te proporciona o conhecimento da escola para que você possa saber o que você pode ou não fazer. Tanto no aspecto físico, como no aspecto das normas que regem a escola. Por exemplo, tem escola que não permite que o aluno use boné. Tem escola que permite que o aluno use boné na escola, mas não na sala de aula. E por aí afora. Nós precisamos conhecer essas normas para saber qual é o nosso procedimento. Nós recomendamos, não obrigamos, mas recomendamos que o nosso aluno vá à escola e use um jaleco, independente da cor, e de preferência que tenha um crachá. Esse crachá pode ser feito de qualquer material. Que conste que ele é aluno da universidade, que ele é acadêmico e tal, para diferenciá-lo do grupo, né? Aí, no estudo do meio, existe também o estudo da sala de aula, para que você possa estabelecer uma relação dos alunos que ali estão e do modo como se comportam. O estudo do meio na sala de aula também vai ser feito. Então, nós ainda não finalizamos a plataforma no sentido de saber se vamos fazer alguma intervenção ainda neste semestre, ou se elas ficarão para o estágio 2. Lembrando que no estágio 1, a ideia é fazer o estudo do meio, estudar a escola. Tá? No estágio 2, atuar como docente, né, como estagiário de licenciatura em matemática na sala de aula e desenvolver um trabalho. De aula é um trabalho, algumas aulas, algumas docências e alguma atividade que a gente chama de atividade extra. Desenvolver um projeto, por exemplo. Desenvolver uma atividade prática. Né? Então, esse é o estágio 2. O estágio 3, a gente vai estudar inclusão e EJA. E vamos à escola trabalhar na EJA, né? Onde vamos desenvolver uma oficina pedagógica de matemática. E no estágio 4, nós vamos desenvolver o ensino médio. Né? Então, são 2 anos, 4 estágios, onde a cada semestre você vai desenvolver um trabalho. Então, se não for o momento de você executar as suas aulas, né, neste semestre, não se aborreça. Logo, no semestre que vem vai acontecer. E quando acontecer, né, você vai ter que fazer um relatório e você vai ter que postar isso na plataforma. E é muito agradável quando você comprova que desenvolveu esse trabalho por meio das fotos, como perguntou a Paloma. Né? Então, em algum momento, nós vamos fazer esse trabalho. Daí, a outra pergunta diz assim, e avaliação do supervisor? Sim. O nosso elo para saber o seu desenvolvimento é a avaliação do supervisor. Mas daí nós postamos a avaliação na plataforma e você leva para ele. Né? Ele dá as notas que ele achar que deve, assina e você vai escanear e postar na plataforma. É deste modo que funciona. Ah, sim, Arilei, bem lembrado. Então vamos ver. Muito bem, gente.
as nossas atividades, elas têm um recurso que vocês não estão acostumados a usar. Eu gosto de usar esse recurso, porque dá a chance de você deixar o material em stand-by para dar uma melhorada. Tipo assim, você hoje desenvolveu um texto lá na plataforma, mas não quer entregar ele ainda. Então você deixou ele lá, ele entra no modo rascunho. O que acontece é assim, nós precisamos que você, quando for mandar em definitivo, você role a página um pouquinho e dê um ok para encaminhar esse documento definitivamente, para que você não perca a atividade. É lógico que nós percebemos que estava acontecendo este problema e o professor nem me perguntou, porque ele já sabe como é que funciona. Se o aluno deixou lá o documento e não deu o ok, nós vamos considerar. Mas o certo é que vocês olhem como é que deve proceder e façam da maneira correta. Então, não basta você postar na plataforma, você tem que dar um ok para encaminhar para que ele possa receber e proceder à avaliação. Tá bom? Beleza. Continuamos então. Qualquer pergunta, estamos aqui a postos. Terminando a questão da documentação de estágio, nós damos uma olhada lá na unidade de estudos. A primeira unidade, ela é, na verdade, uma aproximação do nosso trabalho. Ela trata da importância do estágio. Às vezes você, enquanto acadêmico, que está aí no cotidiano, no dia a dia, que trabalha o dia todo, daí tem que arranjar um tempo para se dedicar ao curso e tal, é natural que você queira ganhar o máximo de tempo possível, no sentido de até ir direto para as atividades na plataforma e não ler o texto. O que para nós é muito ruim, porque o texto é o modo como a gente se aproxima de você. E quando a gente pensa nesse texto, a gente fica pensando assim, como é que o acadêmico, o leitor, vai compreender isso que eu estou querendo dizer para ele? E daí a gente lê e relê e pensa e repensa, para aí você ir lá direto para as atividades. E daí pergunta nas atividades como é que tem que ser, mas não leu as orientações, não leu os textos, e aí a coisa fica complicada. Então, nós precisamos que você esteja mais próximo de nós na plataforma e vá desenvolvendo as atividades. Então, a ideia, lá no roteiro de estudos da unidade 1, ele pede para você fazer a leitura da introdução e o texto 1 do material obrigatório, e depois fazer a leitura do texto 2 e 3. E a ideia é que a gente vá discutindo essas coisas, vá conversando no fórum. Eu duvido que, ao você ler o texto sobre o estágio supervisionado ou sobre a educação matemática, eu duvido que não surjam questões, que não surjam dúvidas, e até o seu ponto de vista em relação ao que está no texto. E nós queremos que você se coloque lá no fórum para que a gente possa amadurecer no sentido de nos tornarmos professor. Essa é a ideia. No material obrigatório lá, então, nós temos 4 links que levam vocês aos textos, e veja que eles estão bem pertinentes. Educação matemática na formação de professores, a relação teoria-prática na formação de professores de matemática, o estágio como atividade não docente e educação matemática, origem, características e perspectivas. Então, é uma introdução, é um início. Na continuidade, nós temos um material complementar, mais 2 textos. As metodologias do ensino da matemática, e o profissional em educação matemática, porque, na verdade, você não é um matemático. Você não vai ser um matemático, você vai ser um professor de matemática. Você é aquele cara que é o mediador entre a ciência e o aluno, entre a ciência e a comunidade.
Então, cabe a você tornar fácil para o aluno a compreensão deste conhecimento, né, que é tão odiado por tanta gente e, na verdade, não é tão ruim assim, né, gente? Não é mesmo? Então, essa seria a primeira unidade. Se tiverem mais alguma dúvida sobre ela, vocês perguntem. Tá? Atividade 1, vamos ver o que era mesmo. A atividade 1 é a questão do perímetro e da área lá, né? Esse aqui sempre dá pano para manga. O professor Arilei que gosta dessa atividade aqui. A atividade 2 é um questionário, tá? E daí ele coloca que o questionário vai ser tirado dos 2 textos que estão ali na própria atividade, mas que estão lá no material, né? E vamos continuando. A atividade 3 é o fórum de discussão da primeira questão. E se vocês perceberem, quando... Deixa eu ver se é aqui. Não. Em algum momento aqui, o professor Arilei vai fazer um apanhado das questões do fórum, até ele já fez isso, mandou para mim, e nós vamos fazer um fórum de discussão sobre as questões mais importantes que vocês trataram neste fórum inicial. Né? Por que isso? Né? Porque não é importante. Muito pelo contrário, nós precisamos ter a visão do professor. Nós precisamos ter a visão das nossas funções enquanto professor de matemática na escola. E uma situação dessa, que nem ali a área e o perímetro, né, que é polêmica, ela traz muita riqueza para que a gente possa aproveitar ela em inúmeras situações. Por isso, mais um fórum. A unidade 2, ela já vai procurar aproximar vocês mais da escola. Tanto é que é Revendo a Escola com Outro Olhar. Por que tem esse nome? Pense bem. Você lembra da escola enquanto você era aluno. Agora você chega lá, né, na pontinha dos pés, futuro professor, acadêmico, estagiário. Estagiário é um passo para ser professor, né? Tudo bem, tem alguns que já são, né? Mas estou pensando na linha de formação, na continuidade do nosso processo aqui, né? Então, revendo a escola com outro olhar, é para que você olhe para a escola com o olhar do professor, né? É isso aí. E daí vamos ver o roteiro de estudos, o que acontece lá. Então, a leitura do material obrigatório, que orienta você a realizar o diagnóstico da escola, que era o que eu tinha falado agora há pouco, né? Você tem que fazer o estudo do meio. E para que você possa realizar estudo, isso é um diagnóstico, uma diagnose. Ou seja, vai olhar o ambiente. Nossa, essa escola é muito limpa ou muito suja. Essa escola é conservada ou ela é toda quebrada. Eu percebo que os alunos têm satisfação de vir à escola. Eu percebo que os alunos ficam meio deprimidos ao vir à escola. Tudo depende de como é essa escola, né? Então, você tem que fazer uma análise de todo esse processo, que é o diagnóstico, né? A parte do estudo do meio. Faça o termo de compromisso conforme a orientação, né? Daí, ler com atenção os documentos, participar das discussões, anotações do diário de campo, a entrevista com o diretor ou alguém da equipe pedagógica e elaborar o relatório. Então veja que está bem legalzinho isso aí. Né? Aí o que acontece? Né? Vamos dar uma olhada no item 3 desta unidade. Orientações gerais para a organização das atividades de estágio. Né? Escolha da escola campo de estágio. Então, o que você tem que fazer? Olha, está tudo ali explicadinho, né? Então, daí, depois que ele fala de você contatar
a direção, a coordenação pedagógica, conversar com o professor para que ele seja teu orientador, né? O teu professor supervisor. Aí você vai para o termo de compromisso. Porque para você preencher o termo de compromisso, você tem que estar contatado com a escola, né? Não sabe quem é o professor, daí como é que vai preencher o termo? Então, faz de acordo com a cronologia ali. E começa as atividades de estágio na escola. Então, daí nós temos os prazos, né? E a história de você usar um caderno de campo. O que é isso, né? O caderno de campo, gente, é um caderno qualquer. De campo porque é o seu campo de estágio, né? E ali você deve fazer algumas anotações. A cada vez que você for à escola, você deve fazer algumas anotações para que você possa depois ter elementos para escrever o seu relatório lá no final. Porque a pessoa que não faz isso, aí, por exemplo, num determinado dia, os alunos estavam endiabrados. E aí o professor estava com dificuldade de manter a disciplina. Ou então um determinado aluno não parava quieto. Mas a turma estava legal, mas aquele aluno tinha um problema. São observações que você vai fazer. Ah, o professor tomou essa atitude, mas eu concordo com ele mais ou menos, eu faria diferente. Então, nós temos que pensar que o professor merece o nosso respeito, porque ele já passou pelo curso de licenciatura, já está há alguns anos lá trabalhando, mas eu posso discordar, né? Mas não significa que eu vou dizer, esse cara aí não está com nada. Não é isso. Eu tenho que respeitá-lo por dois grandes motivos. Um, pelo seu desenvolvimento, pelo tempo que ele exerce a profissão, e outra porque ele abriu a porta para que a gente pudesse estar com ele, para que a gente pudesse estar na sala dele. Se não fosse este professor, talvez não tivesse outro. Então, tá? Então, nós vamos analisar questões, nós não estamos julgando pessoas, nós não estamos julgando a índole desta pessoa. Muito pelo contrário, nós estamos analisando fatos que ocorrem na sala de aula. Então, é importante que você registre sempre alguma coisa, em algum momento, enquanto aquilo está fresco para você, porque depois, lá no relatório, você pode fazer um relatório muito rico, né? Ao contrário daquele que deixa para fazer no último momento, não fez anotação nenhuma, fica um relatório vazio, por mais que ele se esforce. Não é mesmo? Então, o caderno de campo, então, ele tem essa incumbência, né? Olha aqui, ó, tem um aviso aqui a respeito, né, da sessão de estágio e que você pode estar entrando em contato. Então, o seu campo de estágio vai ser o ensino fundamental do 6º ao 9º ano, você escolhe, e você vai visitar a escola, se apresentar, levar a documentação, escolher o professor, fazer o termo de compromisso, vai fazer uma entrevista e um estudo do meio, ó, como eu já tinha falado. Vai trabalhar, vai fazer observações e participações 15 horas. O que isso significa? Você vai entrar na sala, primeiro dia você fica lá, ressabiadinho, olhando, né, ver o que está acontecendo. Muito bem. Depois, você começa a interagir. Professor, o que eu posso fazer? Professor, posso ajudar os alunos na hora de resolver os exercícios, por exemplo? Professor, quer que eu apague o quadro? Professor, posso explicar um assunto? Professor, eu posso resolver o exercício? Né? Então, é você que tem que se colocar para fazer as coisas. E não ficar esquentando cadeira lá na sala. Então, você tem que tornar o teu estágio um estágio adequado. Tá? Então, procure estabelecer uma boa relação. Observe muitos alunos. Perceba que tem alguns alunos que têm uma certa liderança, que alguns têm uma liderança positiva, alguns têm uma liderança negativa, né? E aí, como trabalhar com esses alunos? O que eu faço? Como é que eu lido com este grupo para que eles prestem atenção, para que eles queiram aprender o que eu tenho a oferecer? Como é que eu faço? Então, você está lá para fazer isso. Ok? Muito bem.
Aqui já expliquei as fichas. Então, para que seu estágio seja feito com eficiência, é necessário que você se oriente pelos documentos que estão no material obrigatório. Diário de campo, então a gente clica ali e abre um texto sobre o diário de campo. Veja que legal, olha como nós fomos bonzinhos com vocês. O texto tem uma lauda. Numa lauda você entende o que é o diário de campo. Tá? Então não custa você tirar um tempo para fazer essa leitura. Por mais que você prefira números, um professor não pode se furtar a fazer as suas leituras. Veja, para preparar as suas aulas, você vai precisar ler. Você vai precisar explicar uma teoria. Você vai precisar se preparar para fazer uma atividade prática. E se você não ler, não estudar, você não consegue. Então, se faz necessário esse acompanhamento. Ok? Muito bem. Na continuação, considerações sobre observação. Veja, ele fala sobre os tipos de observação, como é que ela pode ser desenvolvida, como é que acontece isso. Então, e o registro dessas observações também. Aqui tem uma lauda e meia. Gente, vocês têm ideia de um texto sobre observação, quantas páginas tem? Isso aqui foi muito bem enxugado para que vocês tivessem só o minhãozinho da coisa. Então não tem porquê, não se dedicar um pouquinho. Não tem esse item, currículo Lattes no termo de compromisso. Não que eu me lembre. Tá? Ok? Élica. O Élica. Tá? Tem? Vou dar uma olhada aqui. Vamos ver se eu consigo acessar. No preenchimento dos dados, mas não é obrigatório. Até hoje eu acho que nós não nos detivemos neste item. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar. Opa, temos um aqui, ó. Vou pegar um aqui e ver o termo realizado. Vamos lá. Silvia Cristina de Oliveira. Esse aqui é o termo dela. Então, vamos seguindo lá. Matemática e estatística, muito bem. Professor supervisor, está aqui. Veja aqui, ó. E por supervisor, parte concedente, Gislaine de Melo Linhares, função. Aqui você pode pôr professora ou supervisora, mas não estagiária, porque a estagiária é a Silvia, né? Então, esse termo aqui vai ter que voltar para arrumar esse detalhe aqui. Mas tudo bem. As atividades relativas no estágio serão desenvolvidas em até... Aqui, eu sugiro para vocês colocarem 6 horas semanais. Tá? Por quê? Porque você pode estar no período todo. Mas eu só consegui dispensa ali, não sei o quê. Não tem problema, gente. É uma média, tá? É uma média. É só para que você possa desenvolver toda a sua carga horária com flexibilidade, tá? Então, eu sugiro que vocês ponham sempre no máximo.
independente de você usar ou não. Isso não vai acarretar problema nenhum. Então aqui, na cláusula 7, onde trata das horas semanais, coloque 6. Ok? Esse termo não voltaria por esse... Isso não é um erro. Né? Eu estou sugerindo que vocês utilizem 6 por uma questão de se acontece algum problema, né, e você não está dentro da carga horária, isso acaba se tornando um problema. Então, é uma sugestão. Vamos ver. Tá. É aqui, ó, de 8 de março a 8 de agosto. Se 8 de agosto for quando termina o semestre, tudo bem. Se já houver terminado, daí não pode. Tá? É compartilhado o documento? É isso? Mas para mim ele aparece aqui. O que eu jogo aqui neste vídeo, ele está aparecendo aqui na webconferência. Então eu estou acompanhando os dois aqui. Tá certo? Vejam, eu não encontrei o local aonde ele está pedindo o currículo. Como vocês falaram que havia. Eu não encontrei. Então eu acredito que... Tá, gente? Vou sair daqui. Dei uma passada no geral e não achei. Ah, tá. Ok. Beleza. Então, essa parte eu não tenho acesso, tá? Mas, normalmente ninguém cobra. Até nunca orientei que tivesse que anexar currículo e tal. Não precisa. Se quiser, pode, não vai ter problema nenhum. Né? Mas se não preencher, também não acontece nada. Então, onde estávamos, né? Diário de campo. Considerações sobre a observação. Então, em relação à entrevista agora, né? Repare que a entrevista ela tem algumas tipologias, né? Ela é dividida em alguns tipos. Ela pode ser informal, estruturada, que é uma coisa mais formal, semi-estruturada. E quando eu for me preparar para a entrevista, o que precisa? Eu preciso do conhecimento prévio do tema e eu preciso falar para quem eu vou entrevistar sobre o que nós vamos conversar. Tá? Planejamento da entrevista, evidente. Conversar com o entrevistador e verificar se ele aceita dar a entrevista. Se for gravar, você tem que pedir permissão para ele. De preferência, você aciona o gravador ou o celular, né? Porque hoje o celular faz tudo. E diz assim, professor fulano de tal, nós vamos proceder agora a uma entrevista e solicito a sua autorização para gravar. Ele diz, autorizo. Ou sim, né? Está registrado. Então não tem problema. Mas isso é muito importante. Tá? Aí, vamos ver. Local onde será a entrevista, marcar hora, né? Uma entrevista aí de uns 30 minutos. E você tem que informar se você vai gravar ou se você vai anotar. Ok? Então, os passos para conduzir a entrevista. A apresentação. Falar para o entrevistado o assunto. Isso já havia sido conversado. E a entrevista em si. Então, aí tem algumas técnicas e algumas ideias de como você pode desenvolver essa entrevista, algumas perguntas e tal, enfim, e da onde foi tirado. Né? Então, você perceba que foram consultados 3 referências para te dar essa página e meia aqui. Então, você está trabalhando só com um minhãozinho, você não teve que
burilar o texto, você não teve que analisar, você está ali com aquilo que está enxuto que você deve fazer. E isso ajuda bastante, né? É pensando em você que provavelmente é um trabalhador e precisa otimizar o seu tempo. Então é nesse sentido aí que nós não estamos barateando. Na verdade, a gente está vendendo o filé mignon pelo preço do colchão mole, né? Vamos ver aqui, tem uma questão. Ah, tudo bem, tudo licença maternidade, ela termina em maio. Gostaria de saber se posso levar meu filho junto na escola para a realização das observações. Até maio ele estará com alimentação exclusiva de leite materno, eu não tenho com quem deixá-lo. Já conversei com a direção da escola e com a professora, e elas sugeriram que ele esteja me acompanhando. Gostaria de saber se tem algum impedimento por parte do EPG para não ter problemas depois. Boa questão, Mariana. Então vamos colocar as coisas em pratos limpos, né? Veja, não é normal. Não é normal. É como a mesma coisa, o professor vai dar aula e vai levar o filho junto porque não tem com quem deixá-lo. Não, isso não é permitido. Quer dizer, não é legal, né? Ele pode ser usual, mas não é legal. No seu caso, né, você entrou em contato com a escola e houve a permissão, então você pode fazê-lo. Embora eu gostaria que você entendesse que isto não é usual, mas pode fazer. Só vou pedir para que você tenha um bom senso. Se o seu filho começar a chorar intermitentemente, você se retire. Aquele dia daí você não... Se sai lá fora e você consegue acalmá-lo, né, tudo bem, dá um tempinho e volta. Agora, se ele... que às vezes acontece isso com a criança, não para de chorar, então o bom senso tem que prevalecer. Porque se você permanecer na escola, você vai estar atrapalhando. Então, se você tiver bom senso, tudo bem, vai tranquilo, tá? Mas saiba que não é usual. Ok? Então você não terá problemas. Essa é minha licença do Estado. Eu não entendi a sua pergunta. Eu vou ler aqui. Sou professora PSS do Estado e a minha licença é do Estado, óbvio. Não pode haver conflito? Você poderia explicar melhor, porque eu não compreendi a pergunta. Estamos no aguardo aqui. Enquanto a professora não escreve a pergunta, eu vou trabalhar ali a questão da sugestão da entrevista. Então veja lá. Seguindo a orientação do documento entrevista, aquele que nós vimos anteriormente, relacionamos algumas perguntas para nortear o seu trabalho. Você tem total liberdade de incluir ou substituir as perguntas, apenas as questões com asterisco são obrigatórias. Então vamos lá. Qual é o trabalho da coordenação pedagógica? Se você não é professor, está chegando na escola agora, se você for pensar no tempo em que você era aluno, pode ser que haja alguma divergência. Então, o que faz a coordenação pedagógica? Né? É importante saber. Mas veja, essa é uma das perguntas que é aberta. Você pode substituir. E como é o trabalho da direção? O que faz o diretor? Você veja que a pergunta, ela é bem pertinente, porque tem escolas em que o diretor ele atua na parte estrutural, na parte física da escola. Ele não trabalha na parte pedagógica. Tem algumas escolas em que o diretor faz as duas coisas. Então é importante a gente ver quais são as respostas que vêm. Né? Nós temos que saber qual é a função do diretor, o que ela implica. Né? Daí as perguntas obrigatórias. Como a escola tem se saído nas avaliações externas? Qual é o IDEB da escola? Os professores participam da construção
participaram da construção do PPP da escola? Vamos lembrar, né? PPP. Que é? Não ouvi. Alguém lembra? Projeto político-pedagógico, né? Então, o projeto político-pedagógico da escola. Os professores participaram? Eu posso ter acesso ao PPP da escola? Posso ter uma cópia digital ou uma fotocópia? Então, a nossa ideia é desenvolvermos uma atividade utilizando o PPP. Eu queria deixar claro que quando você vai trabalhar numa escola e você não conhece o PPP da escola, você não sabe muito o que aquela escola está fazendo ali. Você, de repente, pode ter ideias mirabolantes, mas o PPP da escola não contempla suas ideias. Então, essas ideias estão fora de contexto. Então, você precisa ter uma ideia do PPP. Veja, você precisa dar uma olhada no PPP e na parte de matemática das outras disciplinas, só se você tiver muito interesse. Mas é diretamente a parte introdutória ali, que trata do PPP como um todo, e a parte de matemática, que vai trabalhar os conteúdos e ações que o professor de matemática pode vir a desenvolver. Então, a ideia, se você conseguir o PPP, ótimo. Tá? Aqui em Ponta Grossa, nós temos facilidade de conseguir. As coordenações pedagógicas sempre facilitam o acesso à consulta do projeto. O que acontece é que algumas escolas não permitem que você tenha cópia, e outras permitem. Né? Mas os alunos vão na escola, os acadêmicos, e consultam lá quando eles não permitem cópia. Então, tranquilo. Qual o maior problema que a escola enfrenta hoje com os alunos e com os professores? Quais as estratégias utilizadas para tentar resolver esses problemas? Então, você veja bem, você tem 1, 2, 3, 4 perguntas obrigatórias, né? E 5 perguntas abertas. Nada impede que você, que já esteve na escola, pergunte algumas coisas que você observou em loco, né? Então, olha aí, uma sugestão, tá? Então, vamos ver. Tenho contrato temporário com o professor PSS pelo núcleo. Meu contrato de 2016 foi prorrogado devido à licença maternidade. Agora irei retornar como estagiária. Por isso surgiu a dúvida. Então, o que você não pode é estagiar na sala de aula em que você é professora. Isso não pode. Porque, veja bem, fatalmente nós vamos consultar os horários em que você está na escola e o horário da escola. Né? Então, se você for professora de você mesmo, nós vamos confrontar isso, é inválido. Né? Isto realmente não pode. Agora, você pode estagiar, inclusive na escola que você trabalha, só que com outro professor. Tá? É isso aí. Espero que esclareceu. Se ficou alguma coisa, pergunta aí que a gente vai conversando. Aí vamos para o item 5, que é a observação da escola. Então, isso aqui é um documento, foi tirado de um livro, tem ali a referência, né, da Universidade Federal de Pernambuco, que também é um curso de matemática. Nós que trabalhamos na UAB, nós temos acesso aos materiais que são desenvolvidos para a UAB. Então esse capítulo aqui ele é muito legal e por isso que ele está aqui. Ó, a observação da escola, o cotidiano da escola e a organização do trabalho pedagógico. Tem tudo a ver conosco, né? Então, é só fazer a leitura. Se houverem dúvidas, é só esclarecer no fórum e veja que ele é um pouquinho, a letra dele é mais miúda, ele é um pouquinho mais comprido, mas ele é uma unidade do livro, por isso é assim. Né? Então, essa parte aqui referente à observação da escola, ela é muito rica, vale a pena dar uma olhada. E aí temos um outro texto sobre a observação participante,
Porque é assim, gente, nós não estamos fazendo uma pesquisa, mas é quase como se a gente estivesse, tá? E não sei se você sabe, mas existem pesquisas onde o pesquisador é um elemento neutro. Ele pesquisa o assunto, mas ele não pode interagir com o elemento. Ele não pode interagir com o que está sendo observado. Vamos supor que você está fazendo observação, participação. Eu gosto sempre de colocar o termo participação para que vocês não esqueçam que você não vai lá esquentar a cadeira. Você vai lá para desenvolver um trabalho na sala, se sentir professor. Essa é a ideia. Então, se você estivesse como um pesquisador, você estaria um pesquisador tradicional, você estaria dentro do ambiente de sala de aula, mas não estaria interagindo com ninguém. E, no entanto, essa observação participante é justamente o contrário, porque existe uma linha de pesquisa que diz que você pode participar. É o caso da pesquisa participante, da pesquisação. Então, o pesquisador é o elemento que interage com o grupo, porque com ele no campo a ser pesquisado, ele ajuda, ele auxilia no processo. E isso é muito parecido com o trabalho do estagiário. Por isso a observação participante na escola, para que você realmente seja um elemento ativo, que você vá lá contribuir com a escola. Isso é legal. Então vale a pena você dar uma olhada. Repare que ele fala do diário de campo, né? Naquilo que nós falamos que você precisa fazer as suas anotações. Ele vai te dar uma orientação muito boa de como fazer o diagnóstico da escola, de como é que você deve proceder para observar tudo aquilo que precisa ser feito, tanto na escola quanto na sala de aula, ok? E aí, os aspectos a serem observados, coisas que ele acha importante, né? E aí você pode proceder desta maneira, que você vai ver que é muito bacana, tá? Vale a pena essa leitura também, que na verdade são orientações para você, né? Para que você possa desenvolver um bom estágio, apesar de que esse é um momento inicial, né? Momento inicial da disciplina. Muito bem. Na sequência, passamos para a próxima unidade. A próxima unidade trata da organização da educação básica e dos documentos oficiais, diretrizes curriculares e parâmetros. Só que tem um detalhe, né? Nós vamos trabalhar até aqui por enquanto, porque essa parte que você tem que aprender, reaprender a escola, remodelar o seu olhar para que você tenha um olhar de professor, para que você vá à escola com a ideia de colaborar, a ideia de apoiar o professor, ajudar a desenvolver, apoiar os alunos, ajudar eles nas suas dificuldades. Isso vai dar a você uma bagagem para quando você for professor de fato, né? Então, essas são as questões mais importantes que eu tinha para levantar hoje. Deixo aí aberto mais um tempo para alguma dúvida que possa aparecer e estou à disposição, ok? Arilei, tem alguma observação, alguma coisa que você queira que reforce e tal? E os demais acadêmicos, né, podem perguntar, fiquem à vontade. Dou uns minutinhos aí para que a gente possa daí proceder ao encerramento. Beleza?
Nenhuma pergunta a mais, gente? Estão muito tranquilos aí. Eu achei que as dúvidas haveriam mais dúvidas. Veja, Paloma, isto foi uma falha minha na hora de selecionar. Eu respondi para alguém no fórum, não sei se foi para você, mas eu tinha que pegar um documento e peguei o outro. Então, na verdade, eu vou mudar esse documento, eu vou substituir. Na verdade, como nós estamos trabalhando no primeiro semestre, é até julho, né? Então, se você já foi à escola, você só arrume a data ali, tá? E daí tudo bem. Tá certo? Mas foi uma falha minha, foi na hora, sabe aquele clique, né? Cliquei no lugar onde eu não devia, e daí foi o documento errado. Mas eu vou substituir. Respondi já, falou uma questão do proceder. Não procede porque foi um erro meu. Então, Mariana, veja, todas as escolas estaduais têm convênio, tá? Pode fazer estágio na escola particular? Eu, particularmente, prefiro que você faça na escola pública, mas pode, tá? Só que daí você vai ser responsável por efetuar o convênio. Para isso, é necessário entrar em contato com a seção de estágio. E eles te orientam direitinho. Vão te mandar um documento, você vai imprimir, a escola vai assinar, vai voltar para a universidade e o nome da escola vai passar a fazer parte na relação das escolas que oferecem estágio. Ok, Mariana? Beleza, Mariana, mas é assim que funciona. E, Élica, é o seguinte, o final da disciplina é o final do semestre letivo. Se 23 for o final do semestre, é essa a data final. Tá? E vai ser assim, vocês vão fazer 4 termos, né? E os 4 termos sempre vai ter a duração do semestre. Início das atividades e final. Tá? Na verdade, o início das atividades é quando você procede ao termo. É a única coisa que muda. Né? Você pode fazer num dia ou no outro, o início começa quando você fizer o termo. E o final é quando termina o período letivo. Pois então, Mariana, manda ver, né? Manda ver. Se você já conhece essa realidade e quer conhecer outra, vai fundo. Daí tem lá na plataforma, né? Lá nas primeiras orientações, o e-mail da sessão de estágio e o telefone. Você escolhe um dos meios de contato e pega as orientações, principalmente a documentação, né? Na verdade, é quase um termo de compromisso da escola com a universidade. Né? Ela vai assinar um convênio. É isso. Então, eu gostei da tua colocação, sabe? Normalmente, a gente orienta para a escola pública porque somos uma instituição pública e formamos para trabalhar com a população. Né? A escola particular é um ambiente um pouco diferente, embora se ensine as mesmas coisas, o currículo é o mesmo. Tá? Mas nós sabemos que existe um padrão de comportamento diferente. No seu caso, né, é uma experiência e tanto. Eu, como não sou tão chato, só um pouquinho, né? Então aí, ó, já conseguiu liberação para uma coisa aí que a gente normalmente, né, não é muito afim, mas é bem legal conhecer novas realidades. Eu também gosto de desafios. Fechou? Pessoal, eu sou o professor João Luiz, sou responsável pelo estágio curricular de matemática na IAD e também sou professor de estágio no presencial aqui na UEPG. Estou à disposição de vocês. Peço desculpas se
Em alguns momentos eu não estou tão presente como deveria, mas são momentos, né? Assim que eu puder, eu mergulho aí e vou estar muito mais presente para interagir com vocês. Mas o professor Arilei além de ser o meu tutor, né, o tutor da disciplina, né, além de ser o tutor da disciplina, é um amigo que eu tenho. Já faz alguns anos que nós trabalhamos junto e ele é uma pessoa muito competente que está, né, dando conta e apoiando vocês aí nos mínimos detalhes, certo? Um abraço, contem comigo para aquilo que precisarem. Se precisarem falar comigo, em especial, você pode usar as mensagens, né? Elas chegam para mim, inclusive chegam no meu e-mail. E aí eu respondo vocês com o maior prazer. Se eu demorar um pouquinho, não se aborreçam, porque a vida da gente é corrida. Mas darei retorno, sim. Tá? Essa web vai ficar disponível, sim. Ela vai ficar na plataforma. Tá? Dá para rever se precisar, tranquilo. Aqueles que não estiveram presentes podem assistir. É isso. Grande abraço e até a próxima. Tchau.